Vamos abrir em Atos 26. Acho que a permissão do Senhor, estaremos abordando aí. Inicialmente nós tínhamos passado para os irmãos que nós iríamos até o versículo 29. Mas nós vamos hoje até o 23. Então nós vamos ver hoje Atos 26, do 19 ao 23. Por conta do contexto, nós estamos dentro desse discurso de Paulo a Agripa e a Festo, né? Aí toda aquela comitiva. Nós vamos só retomar a partir do versículo 12, vamos fazer a leitura sequencial a partir do versículo 12, para nós termos um pouco de novo do contexto, né? E aí faremos a exposição do 19 ao 23. Então, Paulo está no seu discurso diante de Agripa, né? E os primeiros versículos, os primeiros 11 versículos, Paulo está falando do seu passado e de quanto ele perseguia a igreja do Senhor, o quanto ele era devotado em perseguir a igreja do Senhor. E a partir do versículo 12 nós vamos ver o que ele continua dizendo, né? A esses que estavam ouvindo. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Os irmãos querem fazer comigo a leitura? De novo, a gente pode ler o 19, então, de novo até o 23. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me perderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto pequeno como a grande, nada dizendo senão os que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Aí vamos só concluir aqui, para a gente fechar essa cena, né? Eu vou ler o 24, então. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo as palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta.
porquanto nada se passou aí em algum recanto. Acreditas, ó rei, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco não me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem a tais qual eu sou, exceto nas cadeias. Pai, nós te damos graças mais uma vez e pedimos a ação do teu Espírito Santo nessa noite. Pedimos que o Senhor nos revele a tua santa e bendita palavra. Teu Espírito nos conceda sabedoria, revelação, discernimento. Abra-nos o coração para recebermos as tuas palavras nessa noite. As tuas palavras são Espírito, são vida e são poderosas para nos salvar, para nos transformar, para nos conformar à tua própria imagem. É o que nós te pedimos, Senhor. Ó, que a cada um de nós seja dado graça de recebermos a tua palavra com fé, e dessa maneira elas possam frutificar em nós. Ó, bendito Senhor. Aleluia. Irmãos, então Paulo, ele encerra, né? Nós poderíamos dizer assim, a partir do versículo 19, depois que ele relata a maneira poderosa que ele foi visitado pelo Senhor, que ele recebeu a visão de Jesus no caminho de Damasco, e ele relata, né, e esse relato do capítulo 26 sempre acrescenta os 3 relatos em Atos a respeito da visão de Paulo ou do encontro de Paulo com Jesus, ou melhor dizendo, o encontro de Jesus com Paulo, né, que foi Jesus que foi alcançar Paulo em Damasco, sempre tem um acréscimo. No capítulo 9, o primeiro relato, alguns dados são dados para nós deste momento do encontro. No capítulo 22, há um acréscimo àquilo que foi relatado no capítulo 9. E agora, no capítulo 26, também esse terceiro relato de Paulo, dizendo do encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, também há esse relato. Então, ele chega e conclui tudo que ele viveu desde a vida dele, desde menino, sendo um fariseu, como ele era zeloso, como ele buscava agradar a Deus, como ele cedia à idade dos novos, e como ele buscou martirizar a igreja de Deus, entendendo que ele estava servindo a Deus. O relato dele para Agripa, para Festo, para a comitiva que o ouvia na sala, né, em que ele estava ali sendo ouvido, ele foi enfático em dizer isso. E aí ele faz a vida dele tem um antes da estrada de Damasco e um depois. E este relato de Atos 26 é isso. Antes de Jesus, eu persegui a igreja de Cristo. Depois de Cristo, eu me tornei membro da sua igreja. E agora sou perseguido por conta dessa visão. E aí no versículo 19, que é o primeiro versículo que nós vamos abordar hoje, ele diz enfaticamente assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele está dizendo que tudo que ele viveu tinha uma razão, tinha um motivo. Ele não estava vivendo aquilo por conta de uma vontade própria, de um desejo próprio, ou porque alguém havia mandado, ou porque ele havia sido orientado por este ou por aquele apóstolo, porque Pedro havia dito a ele, porque Barnabé havia conduzido dessa maneira, mas ele disse que o que ele viveu e relatou da jornada da vida dele para Agripa foi que ele tinha tido uma visão. E que esta visão não era uma visão terrena, não era uma visão que procedia de qualquer esfera do conhecimento ou da ação humana, mas era uma visão celestial. E por conta dessa visão celestial, ele teve uma atitude. Qual foi a atitude? De obediência. Então, nós vamos falar na parte final a respeito mais detalhadamente
do impacto da visão na vida do cristão, mas nós vamos ver aqui algumas questões importantíssimas para nós compreendermos como que este irmão, que tem sido modelo para a igreja do Senhor, como que o relato da vida deste homem, que viveu aproximadamente aí há 30 anos a carreira cristã, como que ele chega, né? Nós estamos aqui já nos últimos anos, nós estamos, provavelmente, Paulo, do momento que nós estamos aqui com ele terá mais uns 4 anos de vida. Então nós estamos na parte final da vida de Paulo, e ele está testemunhando diante daquela comissão que que Cristo havia dado para ele, que ele teria que testemunhar aos judeus, aos reis, aos gentios, e ele então está agora diante de um rei, do rei Agripa. E ele diz então: a minha vida toda, o meu serviço todo ao Senhor se baseia naquilo que eu vi, a visão celestial. O que é uma visão celestial? É o descortinar do mundo espiritual. É a comunicação que Deus dá e revela ao homem, para que, vendo aquilo que Deus permite, este homem possa, então, agora ter algo a seguir e algo a perseguir. A visão, ela não atua nessa visão celestial, ela não procede da esfera terrena. Então, nós encontramos a visão celestial nas faculdades, nas universidades, no conhecimento humano. Nós não encontramos isso na filosofia, nós não encontramos isso nem mesmo na teologia, no sentido do estudo intelectual. Claro que nós precisamos do conhecimento das Escrituras, no sentido de conhecer a pessoa de Cristo, mas não no sentido meramente intelectual, onde o conhecimento só fica na questão da mente, do conhecimento. Então, essa visão que Paulo tem é procedente do encontro. E não somente, aqui é certo, irmãos, que Paulo está dando uma ênfase maior no encontro que ele teve com Cristo em Damasco. Mas quantas vezes mais Paulo foi visitado pelo Senhor em sua vida? Há pelo menos mais 3 vezes, né? Bem detalhado, né? Quando Paulo é visitado ali pelo varão macedônio, né? Passa e nos ajuda a Macedônia. Quando Paulo está preso em Corinto e temendo, e o Senhor aparece para ele e fala: Paulo, não temas, há muito povo nessa cidade, né? Paulo relata em 2 Coríntios, capítulo 1 ou 2, que ele foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas inefáveis, indizíveis, né, que não era dado a relatar e conhecer aos homens. Então, Paulo, ao longo da sua vida e da sua carreira cristã, ele teve essas visões. Mas aqui ele está enfatizando que, da parte de Deus, Deus deu visão. Mas a sua parte como servo, ele foi obediente. Qual que foi o objeto principal dessa visão celestial? Qual que foi? O que os irmãos acham que foi o objeto principal da visão celestial de Paulo? Esse facilitei também demais, né? O objeto principal da visão celestial está no relato que Paulo diz, né? Relembrando Atos 9, Paulo relatando, né? Ele havia perguntado para aquela grande luz que apareceu: quem és tu, Senhor? E o que ele ouviu de retorno? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo foi alcançado, irmãos, pela visão do Cristo ressurreto, do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, e ele era um perseguidor daqueles que diziam que Jesus estava vivo. A busca muito de Paulo e daqueles que perseguiam os cristãos era pelo fato deles alegarem que Jesus estava ressurreto. Os romanos não queriam aceitar isso e zombavam disso. Os judeus consideravam isso uma grave ameaça, a ponto de quererem dissimular
a verdade de quando encontraram Jesus, o túmulo de Jesus, vazio. E pagaram para que as pessoas dissessem que os discípulos foram ao túmulo e resgataram o corpo de Jesus, temendo que se divulgassem que Jesus havia ressuscitado. Não adiantou, porque 2000 anos depois a Igreja de Cristo se baseia neste fato espiritual, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque procuras a quem ressuscitou? Ele não está aqui. Não foi isso que o anjo disse a Maria quando foi procurar? Você está procurando no lugar errado. Você veio procurar no lugar dos mortos. Cristo está vivo. Então, a visão que Paulo teve e a linha toda da doutrina principal do apóstolo Paulo está baseado em Cristo cabeça e a igreja o seu corpo. O impacto dele ter ouvido da boca de Jesus, estes homens e mulheres que você persegue, eles estão em mim e eu estou neles. É uma maneira tão clara de dizer a união de Cristo com os seus, né? Porque quando Jesus diz assim, você está perseguindo homens e mulheres que se tornaram parte de mim, porque são o meu corpo. E essa perseguição relata ou mostra a nossa união com Cristo. Todo cristão genuíno está unido a Cristo de modo indissolúvel. Jamais podemos perder essa união. Aí, há um ponto interessante que eu queria falar com os irmãos. Qual que é o poder da visão celestial na vida do apóstolo Paulo e que é a nossa inspiração? Paulo, desde o momento que teve essa visão, ele se separou do tipo de vida que tinha, das crenças que vivia e do modo pelo qual ele buscava viver. A visão deu a ele um caminho que ele desconhecia. Ele viu Cristo ressuscitado, viu o corpo de Cristo, e aí, nas visões, ou na visão que ele teve, Cristo o comissionou para ser ministro e testemunha, como nós vimos na semana passada. Paulo tinha a convicção de que a vida dele agora tinha um propósito, que era ser um ministro, alguém que está representando uma autoridade, alguém que está delegado por Cristo para representá-lo e servi-lo na terra. Ou seja, em outras palavras, Paulo se via como um embaixador de Cristo, um ministro de Cristo, servindo o reino dos céus aqui na terra. Ele era um dos divulgadores do reino dos céus aqui na terra. Essa visão, irmãos, mudou completamente e deu um sentido, deu um propósito de vida a ponto de Paulo considerar todas as demais coisas como refúgio para conhecer a Cristo. E isso é o poder da visão que nós devemos ter, ou viver por meio dessa visão. E devemos, irmãos, nessa noite, sermos estimulados pelo Senhor a considerarmos essa visão que nós tivemos há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Nós vimos Cristo. Ouvimos Cristo. Ele nos chamou. E nós estamos caminhando até hoje por conta desta visão. Irmão, se fosse algo de homens, nós já teríamos parado. Como tantos outros já desistiram. Mas porque nós vimos o Senhor. Ninguém contou para nós. A nossa experiência é genuína de ter encontrado o Senhor. Nós tivemos um dia na estrada de Damasco. E os que estavam conosco, possivelmente, não ouviram, não tiveram uma dimensão daquilo que estava sendo tratado. Mas para nós, irmãos, foi tão claro, tão definitivo, né? Domingo passado, alguns testemunhos a respeito da conversão ao Senhor e o impacto que isso houve ou teve em nossas vidas, né? E Paulo relata isso
diante de Agripa. E aí ele segue dizendo o seguinte, irmãos. Rapidamente, vou pincelar os três relatos a respeito da visão do encontro de Paulo com Jesus. Em Atos 9:15, destaco Jesus falando para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e aos reis. O que Paulo era, irmãos? Um instrumento escolhido. Isso difere de nós? Nós somos instrumentos escolhidos pelo Senhor. Atos 22. O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua voz da sua própria boca. Então agora Paulo acrescenta mais algumas características do encontro com Jesus. Jesus disse a ele: você vai ter que conhecer a sua vontade. Não era só um instrumento escolhido, mas deveria conhecer a sua vontade. Conhecer o propósito do Senhor. Não somente conhecer, mas ver o justo. Irmãos, e como Paulo viu o Senhor. Como que a vida de Paulo foi sempre marcada por, aspas, reencontros e reencontros com o Senhor. E a cada vez que ele via o Senhor, ele era revigorado, ele era vivificado e ganhava disposição para seguir a jornada. E aí, o relato recente de Atos 26, que o irmão apresentou para nós semana passada, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, para lhes abrir os olhos e converteres das trevas para a luz da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Então, irmãos, quando Paulo, e agora a gente vai entendendo, né, o quanto esse irmão tinha de combustível e energia para viver o que viveu, sofreu o que sofreu, e está agora terminando a sua carreira de uma maneira tão pujante, tão vigorosa, é porque ele tinha tido e mantinha viva a visão e o seu comissionamento. Isso determinou a vida de Paulo. E ele termina 2 Timóteo dizendo que ele havia completado a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa me está reservada. E nós estamos tendo essa bênção de poder olhar de perto a vida do apóstolo Paulo, e aí nós compreendemos que o que ele viveu não foi a vida de ar-condicionado. Pelo contrário, ele foi exposto a todo tipo de perseguição, tribulação, de prova, mas se um homem de carne e osso como nós, nascido e gerado no pecado, pôde prevalecer e completar a carreira de modo vitorioso, nós estamos no mesmo Cristo. Experimentamos a mesma ressurreição. Gozamos do mesmo poder espiritual e o acesso ao mesmo poder. A mesma vitória que foi concedida ao apóstolo Paulo em Cristo Jesus, nos foi concedida hoje. Então, para nós, é um privilégio, uma honra, que nós devemos rogar ao Senhor, que Ele nos dê graça para nós honrarmos a morte e ressurreição do Senhor com a nossa vida e com a nossa morte, até o nosso encontro com o Senhor. Porque essa é a única maneira, irmãos, de fato, de dar sentido a tudo que Jesus fez por nós. É o fato de nós sermos inteiramente consagrados ao Senhor. Agora o versículo 20, ele diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém. Então ele está falando, olha, não fui desobediente, e quando eu tive essa visão, o que eu fiz? Anunciei primeiramente
Damasco, Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, à medida que Paulo se converteu, irmãos, que Paulo teve o encontro dele com o Senhor e viu o Senhor, ele passou a anunciar. Os irmãos lembram que o relato da conversão inicial é que ele confundiu os judeus, porque aquele que perseguia agora está anunciando a Jesus como o Cristo. E diz o texto de Atos 9 que ele se fortalecia mais e mais. A conversão de Paulo, irmãos, foi tão absoluta que ele passou a se fortalecer, e os judeus que tinham medo e fugiam dele, quando viam, se escondiam dele. Mas agora, da boca daquele que perseguia, eles estavam vendo Paulo anunciar que Jesus era o Messias, o Cristo que eles aguardavam. E ele fez isso em Damasco, Jerusalém, menciona que ele esteve por toda a região da Judéia e aos gentios. Dizendo que qual era o conteúdo da pregação de Paulo? Para que os homens se arrependessem e se convertessem a Deus. Qual que é a palavra para arrependimento aqui, irmãos? Qual que é, Jane? Metanoia, exatamente. Essa mudança radical, fundamental, que envolve uma postura absolutamente diferente até o momento da conversão. A metanoia era uma palavra utilizada no sentido de mudança de coração. A ideia era que o coração da pessoa mudou, ou seja, ele já não é mais a mesma pessoa. Não adianta procurar que o fulano de tal, ele não existe mais, é outro. E aí nós entendemos, porque até um tempo da vida de Paulo, ele é chamado de Saulo, e depois ele passa a ser chamado de Paulo. Porque o Saulo, que majoritariamente a vida dele era marcada pela perseguição à igreja, agora nós temos um homem que morreu em Cristo. Estou crucificado. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A conversão é isso, né? O arrependimento é essa mudança radical. Irmãos, isso nos faz perguntar se ainda hoje nós permanecemos radicalmente convertidos, se nós permanecemos radicalmente metanoiados, não sei se existe essa palavra, pelo movimento das sobrancelhas do irmão, evidentemente essa palavra não existe, né? O espanto provocado no irmão não permite que nós utilizemos essa palavra. Mas a questão é, irmãos, nós continuamos ainda radicalmente comprometidos com o Senhor? E aí, essa ideia, né, que Paulo dá, dizendo do arrependimento, a conversão a Deus, isso faz todo sentido. Porque para os judeus, eles serem chamados a se converterem a Deus, só teria razão de ser se até aquele momento eles não tivessem encontrado o caminho até Deus. E de fato não haviam encontrado, porque o caminho até Deus é Jesus. E os judeus rejeitaram a Jesus. Então a conversão a Deus significa que para chegar até Deus, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Então, à medida que Paulo anunciava aos judeus, e nós vimos isso inúmeras vezes, e aos gentios, Cristo era anunciado como o caminho. O único que poderia levar, de fato, os judeus até ao Pai. Então, irmãos, em certo sentido,
em certo sentido, a relação que os judeus têm com Deus, ela não é a relação que Deus quer que os homens tenham. Por quê? Porque sem Cristo não há uma relação genuína com Jesus, com Deus. Sem Cristo o caminho, ninguém pode chegar até Deus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E aí ele prossegue dizendo, né? E eu pregava anunciando que as pessoas deviam ter obras dignas de arrependimento. O que isso significa, irmãos? O que Paulo anunciava é que as pessoas deveriam verdadeiramente se arrepender no coração. É a ideia desse metanoia, dessa mudança de alma, dessa mudança de coração, dessa mudança de comportamento, de temperamento, de entrega, uma mudança genuína. Eu fazia isso e já não faço mais. Por quê? Porque eu vi Cristo. Porque eu tenho uma visão de Jesus ressuscitado. E esse arrependimento, Paulo sempre enfatizou que não deveria ser da boca para fora. Deveria ser capaz o arrependimento de fazer com que as pessoas olhassem e vissem que, de fato, havia um homem convertido a Deus, convertido ao Senhor. João Batista foi um dos primeiros que pregou assim: arrependei-vos, né? E produzir obras dignas de arrependimento, né? Paulo também fala, Paulo fala aos Coríntios, salvo engano, que eles deveriam, que o arrependimento de Deus produz genuína tristeza. Que quando alguém se arrependesse, quando Paulo está lidando com aquele caso de incesto, né, dentro da igreja em Corinto, Paulo coloca isso, que o arrependimento genuíno, ele parte de Deus e ele gera uma tristeza, há uma mudança de conduta. Não é o arrependimento, como nós falamos, da boca para fora. Versículo 22. Versículo 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Paulo está fazendo uma referência a Atos 21, quando ele chegou em Jerusalém, e ali foi fazer o voto no templo, e aconteceu tudo aquilo que os irmãos sabem. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós somos lembrados do poder de uma visão celestial na vida de um homem. Paulo diz assim: eles queriam me matar. Nós continuaremos servindo e sendo fiéis ao Senhor, ainda que a igreja seja perseguida de morte nesses dias? O que Paulo testemunha é que mesmo diante, ou mesmo em face da morte, eu não fui desobediente à visão do Cristo ressurreto. E nós não sabemos o que está diante de nós, no sentido da liberdade que nós teremos, e até quando nós teremos liberdade para congregar, para viver o evangelho, para testemunhar. Alguns irmãos nossos já não têm essa liberdade em países ditatoriais, em países que são perseguidos. A leitura da Bíblia em praças públicas, em ambientes públicos, não é permitido. Então nós não precisamos falar do tempo, nós vamos falar talvez hoje só de local. Nós estamos em um local que hoje é permitido. Mas e se nós tivermos um chamamento do Senhor, da parte do Senhor, para estarmos em locais que a perseguição ao cristianismo é ferrenha? Somente alguém com uma visão renovada de Cristo poderá suportar. Versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Irmãos, como é lindo isso aqui, né? Porque nós acompanhamos detalhadamente o risco que Paulo sofreu quando ele foi pego ali em Jerusalém, dentro do templo, e tiraram ele do templo. O que aconteceu na sequência? Deram um buquê de flores para Paulo e uma caixa de bombom.
e pediram para ele sair de Jerusalém? Os irmãos se recordam como que Paulo foi tirado do templo? Violentamente. E ele foi espancado. Só parou de ser espancado quando, irmãos? Quando a guarda romana chegou, conduzida pelo comandante, né, o Cláudio Lísias, e resgatou Paulo da mão dos judeus que haviam vindo da Ásia, com o propósito de matar Paulo. Então, humanamente, Deus usou homens para salvar a vida de Paulo. Mas a quem Paulo atribui a ação salvadora da sua vida? A Deus. Ele diz assim, mas alcançando socorro de Deus. As pessoas ali diziam, olha, os romanos salvaram Paulo. Mas, irmãos, assim como foi na vida de Paulo, a nossa vida é guardada pelo Senhor. Quem nos socorre, quem é o nosso socorro sempre presente, é o nosso Deus. Pedro diz isso, ele tem cuidado de vós. O salmista, ele diz assim, Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Paulo não passou o que passou sozinho, mas foi socorrido pelo Senhor. Nenhum filho de Deus se encontra sozinho, abandonado nas situações de tribulação. Irmão, irmã, se hoje há tribulação, há socorro. Não há dissociação da tribulação do socorro presente. Pelo contrário, onde há tribulação, há socorro. E às vezes nós podemos olhar somente com os olhos naturais e enxergar ações terrenas, ações na esfera humana, mas por trás do movimento das pessoas, por trás do movimento das atividades terrenas, naturais, a ação sobrenatural de Deus. E ele diz assim, é porque Deus me socorreu que eu estou até hoje diante de vós. Estou até hoje perante o Senhor, ó Rei. E aqui, irmãos, o poder dessa visão na vida de Paulo, de fazer com que este homem permanecesse a despeito de todo tipo de sofrimento, de prova, de tribulação que ele passou. Paulo era odiado. Creio que nenhum de nós aqui sabe que é ser odiado por alguém. Odiado não alguém que tem bronca, inveja, porque você pegou o lugar dele na empresa. Não estou falando disso. Porque você era o bonito da escola. Não, ninguém está falando disso, porque você tem o carro. Não, nós estamos falando de ódio, de morte. Paulo tinha um grupo de pessoas que odiavam, que fizeram um juramento, nós não vamos comer e beber até matar Paulo. Irmãos, alguém que faz um juramento sobre anátema, dizendo, nós só voltaremos a comer quando nós acabarmos com a vida deste homem. Algumas vezes Paulo foi apedrejado. Algumas vezes foi chicoteado. 40 menos 1. Passou por naufrágio, passou por todo tipo de perseguição, dos de dentro e dos de fora. Nós já falamos isso, né? Irmão, se está do lado de Paulo, era certeza de confusão. Se você está com a vida tranquila, está aquela marola na sua vida, se você estava com a vida numa boa, está aqui, guarda-sol aberto, pé na praia, tava... Se você quisesse dar um pouco de emoção na sua vida, Paulo, posso passar uns 2, 3 dias? Posso dar uma viagenzinha? Era sinônimo de que a tua vida ia mudar radicalmente. A ponto de João Marcos, na primeira viagem, os primeiros dias, falar, ó, para mim deu. Deus abençoe você, Paulo, Deus abençoe você, Barnabé, mas eu não tenho condição emocional de acompanhá-lo. Eu sou como... Depois, maduro, João volta a conviver com Paulo. Mas, irmão, na linguagem de hoje, acompanhar Paulo não era coisa para amador, não.
chama o profissional, porque acompanhar Paulo era para quem estava com um grau de visão espiritual muito intenso. E ele diz assim: permaneço até o dia de hoje. Que nós tenhamos um testemunho desse, irmãos. No final da nossa carreira, ainda nós nos levantarmos, estarmos em pé e falarmos: permaneço até hoje. Quão triste, né, nós vemos servos do Senhor que na velhice perderam a visão espiritual. Se afastaram do Cristo das Escrituras. Irmãos que Deus utilizou, às vezes, para uma nação, testemunho fortíssimo. Irmãos que lotavam estádios. Irmãos dedicados em obra, literatura, em livros, um testemunho fortíssimo. E que no final da carreira não podem dar o testemunho, permaneço até hoje. Um outro ponto com os irmãos: o evangelho de Paulo era para grandes e pequenos. O evangelho de Paulo não fazia distinção. Pelo contrário, o evangelho de Paulo era universal no sentido de não escolher povo, raça, nação, classe social, cultural. Paulo pregava para grandes e pequenos. Ser seletivo é uma questão da fraqueza do servo e da serva de Deus, que imagina que alguém não é digno de receber o evangelho, não é? Versículo 23. Antes, terminando a parte final do versículo 22, Paulo está dizendo, né, que ele não pregou nada diferente do que os profetas e Moisés já diziam e que haviam de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, Paulo, de uma maneira muito fundamentada, ele apresenta Cristo fazendo referência ou trazendo a interpretação dos relatos do Antigo Testamento, das Escrituras que até a época existiam. O Novo Testamento ainda não havia sido elaborado, constituído, né? Aqui, nesse momento que Paulo está falando, possivelmente algumas cartas de Paulo já haviam sido redigidas. Mas o Novo Testamento ainda não circulava como nós conhecemos, com todos os evangelhos e com todas as cartas escritas, né? Então, o que Paulo diz? Eu não estou aqui pregando algo que surgiu da minha cabeça. Não é minha elucidação. Eu não estava no quarto e falei, então agora é isso. Mas é porque o Cristo ressurreto apareceu a mim. E é por conta do que Moisés e as Escrituras e os profetas dizem que eu tive a revelação e fui alcançado pela verdade do Cristo ressurreto. O Messias já veio, foi morto, entregue pelos judeus, morto pelos romanos e ressuscitou. E viveu entre nós 40 dias. E testemunhamos. E o vimos. E o apalpamos. Claro que ele não falou isso, porque isso foi o texto de João. Mas o verbo se manifestou entre os homens. E Paulo testemunha isso. Então, Paulo faz um relato, irmãos, dizendo a respeito disso. Eu não estou inventando. E Agripa, que tinha uma descendência, uma linhagem judia, como os historiadores indicam, ele sabia e conhecia os profetas. Por isso que Paulo, quando começou o seu discurso para Agripa, disse, olha, estou feliz que eu vou ter alguém que sabe do que nós vamos falar. Porque você, Agripa, né? Não falou você, excelentíssimo Agripa, é conhecedor da lei e dos profetas. Então ele termina falando, o que eu estou dizendo é que o Messias já veio, como a profecia, como os profetas diziam, ele morreu e ressuscitou. E aí ele coloca o seguinte, né? Só para os irmãos, a título de curiosidade, não dá tempo,
essas menções que Paulo diz, dizendo, olha, e ele vai ressuscitar, é o primeiro da ressurreição. Em que sentido Jesus é o primeiro da ressurreição? Ninguém havia ressuscitado antes de Jesus? Já havia? Quem havia? O filho da viúva de Naim, né? Lázaro havia sido ressuscitado por Jesus. Paulo, mas aqui quando ele fala de Jesus, né? O que significa o primeiro, né? Como é dito aqui, o primeiro da ressurreição? Que Jesus foi o primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo incorruptível, um corpo glorioso, um corpo em glória. A filha da viúva, a filha, né? A filha da viúva. Filho ressuscitou e morreu de novo. O corpo dele ressuscitado era incorruptível? Corruptível. Morreu de novo. Lázaro foi ressuscitado. Em que corpo? Um corpo corruptível. Em algum momento da vida, se Lázaro não foi atropelado por um caminhão, ele adoeceu e veio a morrer, não é? Morte natural. O corpo adoeceu e morreu. Jesus, como primogênito da ressurreição, ou primogênito entre os mortos, é o mesmo sentido, foi o primeiro que recebeu um corpo glorificado, um corpo incorruptível. É nesse sentido que Paulo fala. E ele termina agora enfatizando isso, né? Que Jesus, e por conta disso, ele anunciaria luz aos judeus e aos gentios. Algumas passagens de Salmos, né? Eu vou mencionar para os irmãos, se quiserem anotar, e Isaías, para poder confirmar. Salmos 2, versículos 6 e 7, Salmo 16, 10, Salmo 22, aquele salmo que fala a respeito do sofrimento de Jesus na cruz, Salmo 118, 27, Isaías 42, 6, Isaías 49, 6, Isaías 53, de 3 a 11, 63, tá? Só separei um aqui para leitura, Isaías 42, 6 diz assim: E o Senhor, eu, o Senhor, aqui se referindo a Jeová, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. E João, né, diz, né, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O irmão na reunião passada enfatizou muito a questão da luz. As três menções de Atos 9, 22 e 26, cada vez ampliando, intensificando a luz. As menções de Paulo a respeito de luz vão ganhando destaque. E Paulo termina aqui dizendo, olha, e Cristo veio para ser a luz dos judeus e a luz dos gentios. Todo homem, toda mulher que hoje ainda não viu a Jesus está em trevas. Porque ele é a luz que resplandece sobre as trevas. Agora, irmãos, eu queria retomar com os irmãos essa questão da visão. Esses minutos finais que nós temos aqui, esses 10 minutos finais, queria falar um pouco dessa visão e os riscos, né, que se corre em perder a visão. É possível perder a visão? Em que sentido? Quando nós desobedecemos a visão. Qual é o propósito da visão? De trazer uma comunicação, trazer uma revelação, mostrar, né, se abre uma janela do céu, se permite que se veja algo celestial, e a partir dessa visão, há uma responsabilidade, há um comissionamento, um chamamento. Deus nunca aparece, o Senhor Jesus nunca aparece para alguém se não for no sentido de comissioná-lo. Essa é a nossa história. Por que o Senhor apareceu para nós há décadas? Para nos comissionar a servi-lo. E a visão deve nos levar a um estado de consagração, de separação. É a santificação que nós temos falado a respeito disso. É à medida que nós vamos ganhando mais da imagem de Cristo, a ponto de nos conformarmos à sua
imagem. Então, a visão, essa visão celestial, ela tem um risco. Qual é o risco? De nós sermos desobedientes. O que Paulo coloca é que, à medida que Deus mostra, espera a obediência. E a obediência, ela deve ser mantida ao longo da vida. Há um relato no Antigo Testamento que eu queria trazer com os irmãos. Se os irmãos quiserem me acompanhar, nós vamos utilizar a figura de Sansão como alguém que foi chamado com base naquilo que nós poderíamos aplicar dentro do contexto de Sansão a uma visão, a um propósito, a um comissionamento, a um chamamento. E o que aconteceu para que este homem tivesse o fim trágico que Sansão teve. Como uma advertência para nós não sermos desobedientes a essa visão. Então, Juízes, capítulo 13, nós temos o relato do anjo aparecendo à mãe de Sansão, dizendo que ela, como uma mulher estéril, iria conceber, mas que o que fosse gerado do fruto dela, do ventre dela, seria dedicado a Deus. Então, Juízes 13 diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. Juízes 13, 5. Será consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então o anjo aparece e diz à mãe: você conceberá e o filho será um nazireu, ou seja, alguém destinado, consagrado exclusivamente para servir a Deus. Aí o versículo 13 e 14, o anjo diz, né? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto tem ordenado, guardará. Então, a orientação de como criar Sansão. Aí, irmãos, eu vou ler número 6 do 1 ao 6, para nós entendermos o que era um nazireu, já que Sansão é um nazireu. Disse o Senhor a Moisés, número 6, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Aí eu vou pular para a gente ganhar tempo. Aí ele vai no versículo 5. Todos os dias do voto do nazireado não passará navalha pela cabeça. Aí o versículo 6 segue dizendo assim: todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. Então, o nazireu era alguém destinado para servir ao Senhor, alguém que voluntariamente se entregava ao Senhor, não podia beber, não podia o vinho, né, a simbologia do vinho, qualquer outra bebida forte, nem fruto da videira, não poderia passar a cortar o cabelo, deveria deixar o cabelo crescer, não poderia chegar perto de nada que fosse imundo e também de cadáver. Então, Sansão cresceu com esta vocação, com este propósito. Um homem destinado a Deus. Um juiz destinado a servir a Jeová. Aí vamos, os irmãos sabem a história, Juízes 16. Aqui já tem algumas questões de queda que foram enfraquecendo, né, a Sansão. Alguns desapontamentos, a mulher dele, ele assume um compromisso de casar com a sua esposa é entregue para um companheiro, ele tem uma relação com uma prostituta, ele come um mel de um leão que ele havia matado, que cresceu ali o mel perto deste cadáver, dá para os pais. Então, ele vem alguém que vem já maculando o seu chamamento.
Mas agora no capítulo 16, quando ele conhece Dalila, nós temos aqui alguns pontos essenciais de advertência para nós. Juízes 16 diz assim, falando a respeito de Dalila: importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então essa mulher, Dalila, os irmãos sabem que ela estava ao todo tempo querendo, a pedido dos filisteus, saber como que ele se mantinha forte. Conta, e ele falava, se fizer isso, aí eu perco a força. Aí ele dormia, ela gritava, os filisteus, ele acordava cheio de força, e ela falava, pô, você não me ama, você está me enganando, e tal. E aí diz assim, importunando-a, e ela todos os dias com suas palavras e molestando-os. O adversário, irmãos, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, nos acusando de dia e de noite, procurando nos distrair, procurando nos devorar. A insistência de Satanás, a sua ação para com os santos e os eleitos de Deus, é no sentido de nos desviar do nosso chamamento. O mundo, as tentações, as paixões, nos sobrevêm no sentido de nos chamar a olhar para elas e distrair-nos da nossa vocação. E o quanto nós somos tentados todos os dias. Tudo é o relato de Dalila. Dalila retrata essa ação que nós vivemos hoje. Dalila era feia? Tinha mau hálito? Cabelo desgruvinhado? Não, coração, apaixonou o coração. Alguém se apaixona por algo que é feio? Não. As tentações que nos sobrevêm são feias. As coisas que tentam roubar nosso coração são ruins? São, irmãos? Não. O que tem buscado e tomado o coração da igreja de Deus nesses dias? A Dalila está aqui hoje, dia após dia. Num tempo gasto na internet. O quanto nós temos devotado tempo a Dalila da internet? Tem até aquela musiquinha, né, quando começa o seriado, plim, plim, né, aquele tum, tum. É a Dalila, né, falando, oi, sou eu, estou aqui. E aí a gente segue um passo, segue outro, e quando vê, horas e horas já se passaram. A questão não é em si, né, a utilização disso, mas é a maneira que nós temos utilizado. Se nós temos dominado essas coisas, que o lazer numa medida saudável, é saudável. Mas a partir do momento que o nosso coração começa a ser enredado, nós corremos um risco de perdermos a nossa consagração. E aí ele segue dizendo o seguinte, o versículo 17 de Juízes 16 diz assim, descobriu-lhe todo o coração. Então, Sansão, cansado das investidas de Dalila, ele abre o coração e disse a ela, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque ele era o quê? Um nazireu. Porque sou nazireu de Deus e desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força. E me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que ele já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me descobriu todo o coração. Paulo diz, né, foge outro sim das paixões da mocidade. Mas Paulo diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo se revela como diabo, irmãos. Você sabe quando algo é maligno, quando algo não procede de Deus.
Mas a paixão vem vestida de Dalila. A paixão é atraente. A paixão é aquilo que pega o nosso ponto fraco. E a paixão, nós devemos fugir da paixão. Mas será que a paixão é só para jovens? Será que nós, na nossa idade, não temos paixões? Nosso coração tem inclinações ainda a coisas seculares? Nós temos fraquezas ainda em nós? A Dalila tem aparecido para nós ainda? Tem ou não? Tem. A questão é, o nosso coração está descoberto para ela? E olha a reação. O versículo 21 e 22. Olha que fim trágico, irmãos. Então os filisteus pegaram nele e a primeira coisa que eles fazem, eles vazaram os olhos. O que a Bíblia está nos dizendo? Que este homem perdeu a visão. E como ele termina? E fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho de cárcere. Sansão, um homem consagrado pelo Senhor, um nazireu, com uma vida entregue ao Senhor, ele terminou a sua vida cego, sem visão. E rodava, como diz aqui, um moinho. Quanto que ele saía do lugar? Nada. Ele não progrediu nada na sua carreira, na sua vida, depois que ele perdeu a visão. Se nós perdermos a visão espiritual, irmãos, a visão celestial, nós estaremos cegos para Deus e não iremos progredir em mais nada na nossa carreira espiritual. Pelo contrário, até vamos regredir. E vamos servir de atração para os incrédulos. E zombaria. E vamos estar servindo ao mundo e não a Deus. Essa não é a história de muitos dos irmãos que nós conhecemos, que perderam a visão celestial. E aí perderam a consagração e estão servindo ao mundo, às vezes, de maneira assim que você nunca imaginou. A primeira coisa que o inimigo de Deus quer fazer conosco é cegar a nossa visão do Cristo ressurreto e da edificação da sua igreja. Ficar cego é perder a consagração. É perder o compromisso com Cristo e com a sua igreja. Um homem e uma mulher consagrado são esses que estão o tempo todo renovando a sua visão e ganham cada vez mais vigor espiritual. Por quê? Porque estão cada vez mais fortes na visão de Jesus. E têm mais disposição e compromisso em servir. Por isso que Josué e Caleb dão testemunho de que eles tinham a mesma energia e disposição, agora aos 80 anos, de que quando eles viram a primeira vez a terra. Essa deve ser a experiência de todo servo e serva do Senhor que mantém uma vida de consagração. E nós devemos nos perguntar, hoje, eu estou mais consagrado ao Senhor hoje do que há um mês atrás? Os irmãos gozam mais de mim hoje do que há um mês atrás? Eu me gasto mais ao Senhor e aos irmãos hoje do que um ano atrás? Uma visão renovada nos faz ter força para nós mantermos o serviço ao Senhor e o serviço na edificação da igreja. É por isso que tudo que se levanta hoje contra nós é para nos tirar o foco de Cristo. É nos desviar da visão. Por que essa geração hoje nossa, dos nossos irmãos, é tão superficial, tão distraída? Qualquer coisa afasta os irmãos da fé. Se alguma coisa dá errado, qual é a primeira questão que você diz da agenda? Não vou na reunião. Não é isso, irmãos?
Se você está desanimado, se você está abatido, se você está entristecido, qual é a atitude correta de alguém que é consagrado? Eu quero ver a Cristo. Não estou dizendo que só na reunião nós vemos, mas onde 2 ou mais estão reunidos, é uma medida que nós temos. E nós devemos ser esses que, dentro das possibilidades, né, nós devemos estar cada vez mais comprometidos em estar visitando os irmãos. Às vezes, irmãos, a tua visita vai tirar o encontro com Dalila que o irmão teria. E poderia ser o momento em que os seus olhos fossem vazados. Por isso que nós devemos estar sempre vigiando e estar sempre atento, né? Como Paulo diz aos Efésios, e aqui eu termino, né? Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes, irmãos, qual a esperança do seu chamamento ou da vossa vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Para uma igreja que havia recebido, no mínimo, 2 anos de instrução diária de Paulo na escola de Tirano, os efésios agora recebiam a oração de Paulo para que eles continuassem tendo os olhos iluminados, para que eles pudessem ver mais a Cristo. Irmãos, a visão que você tem de Cristo está boa? Sim e não, né? Boa porque está melhor do que quando você não enxergava. Mas alcançou tudo aquilo que Cristo quer se revelar? Não. O que nós precisamos fazer é orar. Senhor, ilumina meus olhos. Senhor, ilumina a riqueza da leitura da palavra. Ilumina a importância de enxergar o Senhor. Que o Senhor nos leve, irmãos, a entender, pelo testemunho deste apóstolo tão precioso, o impacto que é ter um chamamento sobre as nossas vidas. E todos nós fomos honrados. Recebemos o privilégio de Cristo ter aparecido para nós na estrada de Damasco. E a nossa vida nunca mais foi igual. E nós temos estado consagrados ao Senhor. Mas nós podemos renovar nossa consagração e entregarmos mais ao nosso Senhor. Podemos ou não? Sim. Que o Senhor nos conduza dessa maneira, né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai, te damos graças nessa noite. Porque o Senhor tem sido tão bondoso, generoso para conosco. Nós éramos cegos e caminhávamos cegamente, até que um dia o Senhor apareceu para nós. Que dia foi aquele, Senhor? Nós temos uma memória fresca daquilo que aconteceu conosco. E o nosso chamamento, Deus se estabeleceu a partir daquele dia. E anos e décadas se passaram e nós queremos nessa noite, mais uma vez, ter nossos olhos iluminados. E queremos te ver de uma maneira mais viva, mais próxima, mais real, mais comprometida do que antes nós tivemos. Oh, amado Senhor, queremos manter a nossa vida consagrada a Ti. Nós voluntariamente nos entregamos ao Senhor, o Senhor sabe disso. Por isso, continuas nos santificando do vinho, das coisas imundas, da morte, das paixões. Senhor, livra-nos da Dalila, que insistentemente tem tentado nos desviar da nossa consagração. Queremos terminar a nossa carreira com os olhos cada vez mais saudáveis,
com uma visão cada vez mais aberta e clara do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.